Nós iremos dar continuidade à nossa série de exposições no Evangelho de Marcos nessa manhã. Então abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5. Nós já estamos há alguns meses expondo o Evangelho de Marcos. E hoje, pela graça de Deus, nós venceremos mais um capítulo. Nós terminaremos o capítulo 5. Falta pouco para nós chegarmos ao capítulo 16. Irmãos, pela graça de Deus, um dia, se Jesus não voltar antes para fazer novas todas essas coisas, chegaremos lá. E veremos e aprendemos a respeito de Jesus e do reino de Deus. Marcos capítulo 5, nós leremos os versículos 21 ao 43 nessa manhã. Diz assim, a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia ou aqui a partir do telão. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, venha pôr as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo uma hemorragia. E ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filhinha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Até aí, irmãos. Que o Senhor Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Se pedissem para você criar um retrato de Jesus, como você o retrataria?
qual seria o resultado da criação que você teria feito? Quais seriam as características que você iria retratar em Jesus? Talvez você pensasse em um Jesus barbudo e hippie, ou em alguém alegre e sorridente, de bem com a vida, ou talvez alguém envolto em uma aura de mistério. Como você retrataria Jesus se pedissem a você para fazer um retrato dele? De onde você tiraria a sua inspiração? Qual é a sua concepção de Jesus que você traria ao retrato? Quais são as circunstâncias da sua vida mais significativas que envolvem Jesus que você traria para o retrato? Quais são os desejos do seu coração que moldariam o seu retrato de Jesus? Eu faço essas perguntas porque o texto diante de nós, nessa manhã, nos confronta com um retrato de Jesus que exige de nós uma resposta. Essa passagem, ela pinta um retrato de Jesus para nós. Um retrato inspirado pelo Espírito de Deus, que comunica que Jesus é um Salvador misericordioso e tem poder e autoridade sobre qualquer doença e até mesmo sobre a morte. Esse é o tema da mensagem nessa manhã. Jesus é um Salvador misericordioso e tem poder e autoridade sobre qualquer doença, até mesmo sobre a morte. Esse retrato de Jesus como o Salvador cheio de autoridade, ele é pintado em 3 cenas que nós estamos vendo desde o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E essas cenas fazem parte de um quadro maior que contém esses relatos que são projetados por Marcos, inspirados por Deus para serem lidos juntos. São os relatos de Jesus vencendo as forças da natureza quando ele estava no barco com os seus discípulos no capítulo 4. Então Jesus tem autoridade sobre as forças da natureza. Ele é o Filho de Deus. Mas também o seu confronto com o demoníaco quando Jesus se depara com o Gerazeno que vimos no domingo passado. Jesus tem autoridade sobre as forças da natureza, mas também sobre os espíritos imundos. E hoje nós vemos a finalização desse retrato, o seu encontro com uma terrível doença crônica e com a morte, que é a passagem que nós vemos hoje. E essa passagem que nós vemos hoje, ela é composta por 3 cenas. Marcos usa uma técnica literária que ele inventou, que é chamada pelos teólogos e estudantes e eruditos de técnica de sanduíche. Ou seja, você pega uma história e coloca ela nas pontas. E no meio da história, como um sanduíche, você pega o pão e depois você coloca o recheio. No meio da história, há uma outra história que ajuda a trazer luz e clareza a essas 2 pontas, que são o pão do sanduíche, que fecham essa história. Então essa cena, essa passagem, ela é como se fosse um sanduíche. Ela contém 2 histórias. Uma história dividida em 2 e uma história no núcleo, no centro. Então há 3 cenas nessa história. E a primeira dessas cenas é o pedido de Jairo. A segunda é a história da mulher sofrendo de uma hemorragia. E a terceira cena é o encontro de Jesus com a filha de Jairo. Nós vamos analisar cada uma dessas cenas e ver o retrato de Jesus que Marcos pinta de forma inspirada para nós hoje. E qual é a resposta que somos convidados a dar a esse Jesus que é tratado nessa passagem. Então, primeira cena, um pedido urgente. Versículos 21 a 24. Depois de ir para Genezaré, apenas e única e exclusivamente para libertar um homem de uma legião de demônios e de ser expulso pelos habitantes daquela cidade, Jesus volta para a outra margem do mar da Galileia, para Cafarnaum. E quando as pessoas souberam que Jesus havia retornado, como de costume, como nós já temos visto no Evangelho de Marcos, elas fazem o quê? Elas vão até Jesus, se aglomeram em torno dele, esperando serem curadas e libertadas do mal que as aflige. E Jesus então as ensina e as cura e as liberta. Entre essas pessoas que vieram até Jesus nessa ocasião, havia um homem chamado Jairo. Esse homem, ele era um dos líderes da sinagoga, do lugar de reunião de culto dos judeus.
Alguém que era responsável por organizar e preparar as coisas para o culto na sinagoga aos sábados, quando os judeus iam lá e ouviam as escrituras, ouviam a pregação e adoravam a Deus. Jairo era um homem de respeito e de posses. Alguém muito bem visto na sociedade, porque não era qualquer um que era um dos líderes da sinagoga. Ele era um pilar da comunidade, um homem de fé e respeitado. Acontece que Jairo era alguém também que tinha uma filha. E essa filha estava à beira da morte. Então, Jairo se aproxima de Jesus porque Jairo também tinha um pedido para Jesus. Mas de forma contrária dos gerazenos do episódio anterior. Ele não pede para que ele vá embora, mas para que ele venha com ele até a sua casa, porque ele está desesperado. Ele precisa que a sua filha seja curada. E ele ouviu das curas, libertações que Jesus havia realizado. E ele sabia que Jesus poderia curar aquela menina, a sua filha, da doença que a acometia. Mas Jairo, ele não faz isso de qualquer forma. Ele era um homem de respeito, então ele deve ter chegado em vestes boas, que nem todo mundo poderia comprar. Ele deve ter chegado com outras pessoas ao redor dele, porque ele era alguém de posse, respeitado. Ele era um dos líderes da sinagoga. Mas ele não chega a Jesus com deferência. Com licença, mestre, você poderia me dar algum tempo do seu precioso tempo e me acompanhar até a minha casa? Eu preciso que o Senhor me acompanhe. Não, Jairo estava desesperado porque a sua filha estava à beira da morte. Quando ele se encontra na frente de Jesus, quando ele, depois de dar cotovelada em muitas pessoas, abrir caminho para chegar até Jesus, pelo seu desespero, quando ele vê Jesus, ele se atira aos pés de Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus. Naquele dia, Jairo não era apenas um homem importante. Ele não se importou em ter barro nas suas vestes, em se humilhar diante de uma multidão. Ele era também um homem desesperado, porque a sua filhinha estava à beira da morte. E ele sabia que diante dele estava alguém que poderia curá-la. Então ele implora a Jesus com todas as suas forças, deixando o seu orgulho e a sua posição. Ele decide ir até Jesus, se prostra diante de Jesus e implora a Ele. O que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está reconhecendo a autoridade inigualável de Jesus sobre aquela doença e sobre Ele próprio. Ele abandona o seu orgulho, posição e se prostra diante de Jesus. E qual é a resposta de Jesus aqui? Imediatamente, assim como Jesus abandonou a cidade de Genezaré a pedido dos genezarenos, ele imediatamente, Jesus não consultou a sua agenda, se ele não tinha um compromisso daqui a algumas horas, se ele não tinha algo mais importante para fazer. Jesus não disse para aquele homem esperar, sem questionamentos, sem demorar. Jesus chama os seus discípulos e vai em direção à casa daquele homem. Jesus tomou uma ação imediata em resposta ao pedido desesperado de Jairo. Essa é a primeira cena que preenche um pouco do retrato de Jesus que está sendo formado aqui para nós. Nela nós vemos um Salvador misericordioso, que imediatamente atende o pedido de um pai completamente desesperado, sem mais esperança, sem saber o que fazer, para que vá à sua casa e cure a sua filha, impondo as mãos sobre ela. Isso me leva à segunda cena dessa passagem. Uma interrupção inesperada. Primeira cena, um pedido urgente. Segunda cena, uma interrupção inesperada. Versículos 25 a 34. Na segunda cena, enquanto Jesus está indo em direção à casa de Jairo, Marcos nos apresenta uma mulher que havia muito tempo estava sofrendo com algum tipo de hemorragia, de sangramento. Muito provavelmente um fluxo menstrual contínuo, sem parar. O relato de Marcos da mulher é comovente. Ele nos diz que ela estava sofrendo havia 12 anos daquela doença. O problema dela era tão grave
que ela gastou todas as suas economias para conquistar a sua cura. Nós não sabemos se ela era rica ou pobre, mas ela gastou todas as suas economias em busca de saúde. Mas no fim, depois de exaurir todo o seu dinheiro, nada parecia funcionar. E a sua doença parecia apenas piorar. Nós temos um relato de alguém aqui sofrendo continuamente, sem melhora nenhuma. Ela não tinha mais a quem recorrer, porque ela não tinha mais recursos. Aquela mulher sofria muito por causa da sua doença. Ela não tinha esperança, ela não tinha recursos, ela não tinha alívio da sua condição. 12 anos, sem parar, sofrendo de uma doença contínua. Esse é o retrato de uma mulher há muito tempo doente, cansada. Imagine o cansaço dessa mulher por causa da sua doença, sem recursos, sem poder descansar da sua doença, mas também excluída. Nós podemos até sentir a dor dessa mulher. A dor física por causa da sua doença. A dor psicológica por causa de não ter descanso algum para a sua doença. 12 anos, irmãos. 12 anos continuamente sofrendo. Mas também o sofrimento espiritual dessa mulher. Porque de acordo com as leis do Antigo Testamento, quando uma mulher tinha algum tipo de fluxo de sangue, ou quando estava no seu período menstrual, ela era considerada cerimonialmente impura. Ou seja, durante um tempo ela não poderia se aproximar do templo e, consequentemente, da presença de Deus. E além disso, para piorar as coisas, quando uma mulher estava impura, aqueles que entravam em contato com ela tornavam-se também, momentaneamente, cerimonialmente impuros, impossibilitados de participar do culto, da adoração e da vida religiosa normal do povo de Deus. Isso apenas agravava a situação daquela mulher. Porque os seus familiares, durante algum tempo, aceitaram essa situação. Mas daqui a pouco, os seus parentes não foram mais visitar ela. Porque se eles fossem visitá-la, eles também se tornariam impuros. E não poderiam participar do culto e do serviço a Deus. A sua família começa cada vez mais a se distanciar. Então ela se vê sem recursos, porque ela gastou todo o seu dinheiro. Se vê sem pessoas ao seu redor. Se vê constantemente cansada, doente, com uma condição deplorável de saúde. Mas também com a sua fé abalada, sem poder se aproximar de Deus. Ela não tinha apenas uma doença muito grave. Ela estava sendo socialmente ostracizada, ou seja, rejeitada, colocada à margem, excluída pelos outros por causa da sua doença. Isso tudo apenas aumentava ainda mais o sofrimento da doença que aquela mulher já carregava. Então, sem esperanças, sem recurso, sem descanso, sem auxílio. E um dia, de repente, ela ouve histórias sobre um homem que tinha autoridade tamanha para curar todos os tipos de enfermidade. E o que ela ouviu acendeu nela algo que há muito tempo já tinha se apagado. A sua esperança e a sua fé. Pense por um instante na condição dessa mulher. Quantas vezes você acha que ela não deve ter orado a Deus, implorando por cura? Quantas vezes ela não deve ter orado, perguntando, por quê? Por que eu? Por que essa doença? Por que os outros se afastam de mim? Pense também em quantas vezes essa mulher não deve ter perguntado, por que esse medicamento não funcionou? Por que mais um médico? Por que eu estou piorando? O que há de errado comigo? O que foi que eu fiz? Qual é o meu pecado? Então, quando ela ouve histórias de um homem que estava andando por aí e tinha autoridade tamanha para curar todo tipo de doença, até mesmo a lepra. Um homem que até mesmo os espíritos imundos não podiam contra ele, e a sua palavra, a sua ordem tinham que se retirar. A fé e a esperança que essa mulher tinha, que essa mulher tinha perdido, que haviam há muito tempo ido embora, retornam ao seu coração. A fazem se levantar e a ir
até Jesus. Ela pensava que se ao menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então, empreendendo todas as suas últimas forças, e talvez os seus últimos recursos, ela empreende uma viagem para ir de encontro até Jesus. Até um lugar que ela havia ouvido falar que o Mestre estava. Quando ela ouve falar que o Mestre está na região de Cafarnaum, à beira-mar, curando enfermos, ela vai até lá. E, irmãos, nós não sabemos como. Tamanha a fé dessa mulher. Tamanho o objetivo que ela tinha. Mas ela consegue se livrar de toda a multidão que apertava Jesus. Vocês se lembram que Jesus pediu para os seus discípulos para que eles tivessem sempre um barco? Porque a multidão era tamanha a ponto de esmagar Jesus. E às vezes ele tinha que escapulir e ir em direção ao lago por causa da multidão das pessoas. Então ele ensinava elas a partir do barco, se aproveitando da acústica do lugar, mas também estando seguro fisicamente. Essa mulher consegue achar um lugar por entre as pessoas, sendo jogada para um lado, jogada para o outro, até o momento que ela se chega diante de Jesus. E nas suas últimas forças, o que ela faz? Ela estica o seu braço e toca nas vestes de Jesus. De alguma maneira, ela conseguiu isso. E imediatamente, ela ficou curada. Imediatamente, ela sentiu que o fluxo de sangue havia parado, as suas forças serem recobradas, está cheia de saúde e curada. E quando o poder de Deus sai de Jesus, lembre-se, Jesus está caminhando, indo com a multidão e com seus discípulos, e Jairo, desesperado, lembre-se que Jairo está, Jesus, você pode andar um pouquinho mais depressa, por favor? Jesus, por favor, a minha filha está à beira da morte, um pouquinho mais depressa, Jesus. Ei, você não está vendo que ele está indo para a minha casa? Por favor, pare de incomodar o mestre, ele está indo agora lá à minha casa. Jesus, mais depressa, por favor, senão não vai dar tempo. Essa mulher consegue tocar Jesus. E indo, sendo apressado por Jairo, com a multidão ao redor, Jesus para tudo. E ele começa a olhar em redor e perguntar, quem foi que tocou as minhas vestes? Ele sabia que o poder de Deus havia saído dele. Irmãos, Jesus poderia simplesmente continuar caminhando e ir até a casa de Jairo. Mas ele não queria simplesmente que aquela mulher, que há 12 anos estava padecendo, fosse curada. Ele queria ter um encontro com ela. Ele não queria que ela só fosse curada, ele queria estar diante dela, ter um encontro com ela. Porque Jesus ele não fica meramente contente, irmãos, em nos dar bênçãos, em nos curar, em realizar os nossos sonhos. Jesus não é uma máquina de milagres, como muitos querem. Jesus não é alguém que sai por aí soltando raios pelos olhos e fogo pelas mãos, e fazendo brotar dinheiro das contas bancárias das pessoas. Jesus, ele é muito mais do que um auxílio para momentos difíceis. Ele é um Salvador misericordioso, que se interessa e se compadece por aqueles que estão sofrendo. Quando aquela mulher toca nele, Jesus, ele não queria que ela fosse apenas curada. Já era algo maravilhoso, algo que ninguém jamais tinha conseguido fazer, nenhum médico, nenhum curandeiro, nada. Mas Jesus queria olhar para aquela mulher e se encontrar pessoalmente com ela. E é por isso que ele pergunta, quem tocou as minhas vestes? E ele insistentemente pergunta, até que aquela mulher, cheia de medo, e se tremendo toda, porque ela sabia que todos aqueles que ela encostou, se descobrissem que ela estava contaminada ou impura, teriam sido contaminados também pela impureza dela. Ela percebe, e até mesmo o próprio Jesus, porque ela encostou em Jesus, estando contaminada e impura. E aqueles a quem está impuro, uma mulher com fluxo de sangue encosta, é também contaminado. Então ela cheia de medo e se tremendo toda, irmãos. Porque tinha sido descoberta. Vem à frente. E o que ela faz? Se prostra, se joga aos pés de Jesus.
Porque ela achou que seria repreendida. Porque ela achou que Jesus a exortaria e a expulsaria dali. Mas ela vem, se prostra e reconhece a autoridade inigualável de Jesus pela cura que ela recebeu. E conta tudo o que havia acontecido, toda a sua história. E como, por simplesmente tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. Lembre-se, ela não poderia estar ali. Ela teria contaminado Jesus e a todos que ela tocou. Mas é Jesus quem a purifica. Essas são as boas novas do Evangelho. Jesus, ele não é contaminado pela nossa impureza. Pelo contrário, a sua pureza é estendida até a nós. E aquela mulher foi purificada ao tocar em Jesus e curada. E agora, então, Jesus estende a sua mão. E tem compaixão e misericórdia dela. Ela tinha ido buscar somente um milagre. Mas em Jesus ela encontrou mais do que alguém para curar a sua enfermidade. Ela encontrou um Salvador misericordioso. E percebam, Marcos está falando, havia uma mulher. Ela não tem nome, ela é uma pessoa simples da multidão. Mas Jesus, quando se dirige a ela, ele a chama de filha. Filha. Ela não é apenas uma mulher qualquer. Ela é uma filha de Deus. E Jesus queria se encontrar com ela, estender a sua graça e a sua misericórdia, estar diante dela. Irmãos, Jairo era alguém contrário a essa mulher. Importante, um pilar da sociedade, alguém religiosamente importante. Jairo era alguém para quem as pessoas não paravam, não deixavam para depois atender o seu pedido. Mas Jesus, indo para a casa de Jairo, deixa aquele homem rico e importante de lado, para dedicar a sua atenção àquela mulher sem importância, insignificante, sem recursos, mas que era uma filha de Deus, que tinha acabado de ser curada. Irmãos, ela queria se encontrar com algo, com a sua cura, mas acabou por se encontrar com alguém, um Salvador misericordioso. A verdade é que Jesus também deseja se encontrar conosco como pessoas também. Não apenas para ministrar uma cura, não apenas para realizar os seus sonhos e projetos. Porque no reino de Deus, o milagre, a cura, leva ao encontro com Deus. O discipulado, o andar com Jesus, não é conseguir que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Pelo contrário, é estar na presença de Jesus, ser conhecido por Ele e segui-lo aonde Ele for. E temos a nossa vida completamente transformada. Perceba, foi a fé da mulher que ao ouvir de Jesus, que a levou até Jesus, a tocar nele e a ser curada. E quando Jesus fala com ela, ele a corrige gentilmente. Mulher, a tua fé te salvou. Ele está gentilmente se dirigindo àquela mulher e corrigindo ela. Filha, não foi a tua determinação, não foi o toque nas minhas vestes, foi a tua fé, unida à minha pessoa, que sou o Senhor, que te salvou. Você se encontrou comigo e é por isso que você está curada. O poder de Jesus saiu porque a mulher buscou cura na pessoa dele. E no meio disso tudo, essa mulher anônima, sem importância, está se tornando um modelo de fé para um homem que não é anônimo, que todos conhecem e que é importante. Jairo está vendo aqui um modelo de fé para ele, porque ele está prestes a enfrentar um grande desafio. Essa é a segunda cena de uma mulher doente havia 12 anos que recebe uma cura maravilhosa da parte de Jesus. Essa é a segunda cena desse retrato de Jesus que Marcos está pintando para nós. Nela, nós vemos um Salvador que tem poder para curar qualquer enfermidade e que se importa com aqueles que padecem. Isso me leva à terceira cena, uma reviravolta
improvável. Versículos 35 a 43. Primeira cena, um pedido desesperado. Segunda cena, uma interrupção inesperada. Terceira cena, uma reviravolta improvável. O atraso causado por Jesus curar a mulher do fluxo de sangue resulta em algo trágico para uma garotinha doente. A interrupção que foi tão proveitosa para a mulher custou a vida da filha de Jairo. Jesus, ao dedicar tempo para conversar com aquela mulher, para se encontrar com ela, para chamar ela de filha, para ministrar ao coração dela, deixa a garotinha morrer. Enquanto Jesus está falando com aquela mulher, as terríveis notícias que Jairo esperava não ouvir chegaram. O pior medo de qualquer pai se materializou na vida de Jairo. A sua filhinha estava morta. Agora, não havia mais nada que Jairo pudesse fazer para salvar a sua vida. A vida da sua filha. Porque ele sabia que não havia solução para a morte. E que ninguém poderia trazer a sua filha de volta à vida. Ninguém pode derrotar a morte a não ser Deus. Só restava a ele chorar e se lamentar. Imagine o que estava passando pela cabeça daquele homem, de Jairo. Se aquela mulher não tivesse aparecido, se Jesus tivesse apertado o passo e andado um pouco mais rápido, a minha casa está logo ali, a apenas alguns metros de distância. A minha filha poderia ter sido curada e ainda estar viva. Mas agora era tarde demais. Ela havia morrido. Ninguém pode derrotar a morte. Jairo estava desesperado. O mundo dele havia caído por terra. Mas havia algo que Jairo poderia fazer ainda que ele não soubesse. Mas ele precisava transferir o seu foco da morte da sua filha, o seu lamento, o seu desespero, para o próprio Jesus. Ele precisava crer em Jesus. É interessante que Jesus aqui ele ignora por completo a notícia da morte da filha de Jairo. E ele se dirige a Jairo pessoalmente. Ele pega Jairo, olha nos olhos dele e diz a ele: não tenha medo, apenas creia. Perceba a compaixão de Jesus ao tomar aquele homem pelos braços, a olhar nos seus olhos e dizer: não tenha medo, apenas creia. Jesus está chamando Jairo à fé nele. Esse é o desafio de Jesus para Jairo. Não olhar para as circunstâncias, não ser dominado pelo medo, mas crer em Jesus. Também é o desafio de Jesus para nós aqui, hoje. O que eu e você vamos fazer? Olhar para as circunstâncias e ficar desesperados? Ou crer em Deus que torna todas as coisas possíveis? Qual será a nossa resposta diante das circunstâncias que nos afligem, que são terríveis para nós? Irmãos, a verdade é que não podemos decidir quando as realidades empíricas, até mesmo a morte, excluem as possibilidades divinas. Nós somos experts em fazer isso por causa da nossa incredulidade. Não. Esta pessoa Deus não pode salvar. Não. Essa situação Deus não pode mudar. Não. A minha vida, nesse momento, Deus não pode fazer algo. Porque nós somos especialistas em tornar as circunstâncias em impossibilidades da ação de Deus na nossa vida. Isso é o que as pessoas que não têm fé fazem constantemente. Se eles ouvissem a história de uma mulher de um fluxo de sangue que havia 12 anos estava sofrendo dessa doença, eles diriam: não há salvação para você. Apenas morra dessa doença. Ela não poderia ser curada. Se eles ouvissem da condição da filha de Jairo, eles diriam, como disseram: não importune mais o mestre. Ela morreu, não há nada mais o que fazer. Eu e você somos especialistas em dizer que as realidades empíricas excluem as possibilidades divinas. Mas o convite de Jesus
é para uma fé radical. É para uma confiança absoluta no poder de Deus, manifesto em Jesus. Irmãos, Jairo teve fé para deixar sua filha doente, no seu leito de morte, e ir implorar até Jesus para que fosse com ele e curasse ela. Ele havia acabado de testemunhar a cura de uma doença crônica que ninguém tinha conseguido curar. E ele percebeu a relação entre a fé e o auxílio divino. Então Jesus pede a ele que, mesmo diante da morte, creia que a sua filha pode voltar a viver. O que Jesus estava pedindo para Jairo era uma confiança radical no poder dele, no poder de Deus. E um pequeno parênteses aqui é importante, nós sempre precisamos nos lembrar que o oposto da fé não é a dúvida, mas o medo. Porque o medo é o verdadeiro inimigo da fé. O medo nos paralisa e nos impede de confiar em Deus. Nós olhamos para as circunstâncias e somos dominados pelo medo. Pense nos discípulos na tempestade no mar da Galileia. Eles ficaram cheios de medo e ficaram paralisados. Eles não creram em Jesus. É por isso que Jesus encoraja Jairo a não ter medo, mas crer nele. Então, não permitindo que ninguém mais o acompanhasse, a não ser Jairo, Pedro, Tiago e João, seus 3 discípulos mais próximos, Jesus se dirige à casa de Jairo. Imaginem como Jairo estava. Agora, Jesus, eu creio, tudo bem, mas agora, por que você não veio antes? Por que você teve que parar? Ao chegar na casa, Jesus demonstra que está no controle da situação. E ele ordena que todos saiam, dizendo que aquela menina não está morta, mas apenas dorme. Jesus sustenta a fé de Jairo dessa forma, tirando aqueles que estavam chorando, tirando os tocadores de lira, porque naqueles tempos haviam mulheres profissionais, chamadas de carpideiras, que eram contratadas por pessoas que haviam perdido um ente querido. E elas eram profissionais em chorar, em lamentar e em lutar-se por causa da morte de alguém. E também havia pessoas que tocavam flautas e instrumentos musicais, que tocavam canções fúnebres por causa da morte daquela pessoa. E essas pessoas estavam ali. E Jesus manda eles saírem, porque aquela menina não está morta, mas dorme. E percebam, aquelas pessoas eram tão profissionais que estavam lamentando e chorando e começaram a rir de repente. Não, Jesus, eu tenho experiência nisso, eu sou a profissional aqui. Eu vi que ela está morta, eu estou lamentando ela. Mas Jesus manda elas saírem e sustenta a fé de Jairo no meio do seu sofrimento. Ele afasta os incrédulos, aqueles que não compreendem o poder de Deus, para que Jairo creia. Perceba mais uma vez, Jesus demonstrando compaixão com Jairo e com a sua esposa. Mesmo com todos zombando dele, Jesus faz com que eles saiam. Percebam, aquelas pessoas estavam decidindo que as realidades empíricas excluem as possibilidades divinas. Mas para Jesus é tão fácil ressuscitar os mortos, como é para mim e para você acordar alguém que está dormindo. Basta cutucar um pouquinho e aquela pessoa acorda. Irmãos, para Jesus é tão fácil ressuscitar os mortos como é para mim e para você acordar alguém que está dormindo. É por isso que ele diz, ela não está morta. Ela está dormindo, porque diante de Jesus, até mesmo a morte não pode resistir ao seu poder. Quando todos saíram, exceto os pais e os discípulos daquela criança, os pais daquela criança e os discípulos, Jesus ele pega a criança pela mão e ordena que ela se levante. Mais uma vez, ao pegar a criança pela mão, uma criança morta, Jesus também teria sido contaminado de acordo com as leis do Antigo Testamento. E mais uma vez, teria se tornado impuro cerimonialmente. Mas, como aconteceu aqui com a mulher do fluxo de sangue, Jesus não é contaminado com a impureza de um cadáver. Pelo contrário, ele traz vida e torna a impureza daquele cadáver em vida. Aquela menina volta à vida quando Jesus ordena a ela, menina, levante-se. E ela imediatamente se levanta.
Ah, meus irmãos, quando a impureza entra em contato com Jesus, ele não se contamina. Pelo contrário, ele purifica os impuros. Eu e você, quando encontramos Jesus, ele nos purifica. É por isso que João diz que ele nos purifica de todo o pecado. Aquela menina, quando Jesus ordena, imediatamente se levanta e começa a andar. Eu quero que vocês percebam aqui que imediatamente nessa passagem não é apenas um advérbio de ligação, mas é algo que fala da autoridade de Jesus. Ele ordena, imediatamente os espíritos têm que responder. Ele ordena, imediatamente a doença tem que se retirar. Ele ordena, imediatamente a morte tem que se submeter. Imediatamente aquela menina levantou-se pelo poder de Deus em Jesus. E mais uma vez, todos ficaram muito admirados com a autoridade sem igual de Jesus. Havia muitos curandeiros no mundo antigo, mas ninguém podia vencer a morte. Quando chegava a morte, seus serviços acabavam e eles iam embora. Até agora, ninguém tinha vencido a morte. Porque Jesus não era meramente um curandeiro. E os milagres de Jesus nessa passagem revelam a sua autoridade, o seu poder sobre esferas específicas da vida humana. Sobre a doença por um lado e a morte por outro. Doença e morte são sintomas de um mundo quebrado e caído por causa do pecado. E quando Jesus chega, então, anunciando o reino de Deus, ele derrota as doenças e a morte, inaugurando o reino de Deus. Porque ele é o Messias prometido de Isaías 53, que leva sobre si as nossas enfermidades e que derrota a morte. Perceba, Jesus derrota a morte com uma palavra poderosa, mas ao mesmo tempo gentil. Menina, levante-se. Menina era um termo carinhoso naquele contexto para chamar as crianças. Na verdade, a palavra aqui, ela se refere a um cordeiro. É como se o pai estivesse chamando a sua filha de cordeirinho. Então Jesus usa essa palavra gentil para aquela menina. Menina, levante-se. Com uma palavra gentil e poderosa, ela ressuscita. E se tudo isso é verdadeiro, o poder de Jesus para curar enfermidades e o poder de Jesus para ressuscitar até mesmo os mortos, qual é o efeito que isso deve ter sobre nós, sobre mim e sobre você? Essa é a pergunta fundamental para nós hoje. O retrato inspirado que Marcos pinta para nós é de um Salvador com uma autoridade inigualável. E porque Jesus tem toda a autoridade, ele é completamente digno da nossa confiança nele. Marcos, ele escreve essa passagem, inspirado por Deus, para demonstrar quem Jesus é e nos levar a confiar completamente nele, porque ele é digno da nossa confiança. Ele é um Salvador misericordioso e tem poder e autoridade sobre qualquer doença e até mesmo a morte. Por isso não importa o que você esteja enfrentando. Não importa o quão aparentemente sem solução seja a situação em que você está. O quão incapaz você seja de mudar a situação em que você está. Com certeza, ela não está além da capacidade de Deus. E Deus revela a nós por meio do seu Filho Jesus, que tem toda a autoridade, todo o poder, até mesmo sobre a morte. O convite aqui é crer nesse Jesus. O que nós devemos fazer com esse retrato de Jesus poderoso pintado por Marcos? O que Deus quer que você faça é pegar o seu maior desafio, a sua maior dificuldade, essa situação na sua vida que parece que não tem solução, que você não vê esperanças, que você não vê solução. Coloque diante desse retrato de Jesus e compare a sua dificuldade, o seu problema, com o poder e a autoridade de Jesus. Com certeza, você vai perceber que Jesus é muito maior do que qualquer um dos seus
desafios. Jesus é infinitamente maior do que qualquer um dos seus problemas. Mas Ele não é apenas um solucionador de problemas. Ele não quer apenas resolver os seus problemas, fazer com que você seja feliz, trazer cura para você. Não, Ele quer que você entre em um relacionamento com Ele. Que você confie nele. Mesmo que você não veja, que você confie que Ele está trabalhando. Porque perceba, Jesus não está prometendo nessa passagem que irá resolver todos os seus problemas. Não é esse o sentido do retrato cheio de autoridade que Marcos está nessa passagem nos mostrando. Mas sim que as adversidades, a doença e a morte não terão a última palavra na sua vida. A doença e a morte e as adversidades não têm a última palavra na vida daqueles que creem em Jesus, que se tornam filhos e filhas de Deus. Porque ainda que eles morram, viverão eternamente. Jesus quer que você creia que Ele está fazendo todas as coisas para o seu bem eterno. Mesmo em meio ao seu sofrimento, mesmo em meio às dificuldades da sua vida, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à situação terrível que você está enfrentando. Por isso não tenha medo, apenas creia. É o convite de Jesus para nós. O convite a uma fé radical. Tudo o que Jesus está fazendo aqui aponta para o acontecimento onde Jesus derrota o pecado e a morte e a doença de uma vez por todas. A cruz do Calvário. É para o milagre que Jesus realizou na cruz que esses milagres aqui, a cura da mulher e a ressuscitação da filha de Jairo, apontam. É para descansar na obra finalizada e suficiente de Cristo na cruz, que eu e você somos chamados a confiar nessa manhã. A mulher e Jairo tinham em comum somente que ambos eram vítimas de circunstâncias desesperadoras. E a parte de Jesus, eles não tinham nenhuma esperança. Mas eles receberam a sua cura. Jairo recebeu de volta a sua filha dos mortos. Que essas histórias encorajem você a confiar em Jesus. Deus sempre tem um plano na nossa vida. Mas nem sempre veremos e compreenderemos qual é esse plano. Por isso somos chamados a confiar no plano de Deus para a nossa vida. Somos chamados a ter fé em Jesus. Toda essa história é um chamado à fé radical no nosso Salvador, misericordioso. Não tenha medo, apenas creia. Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para o seu bem eterno. Amém? Vamos orar?